Olá pessoal, porque as igrejas menores têm dificuldade de crescer no Brasil. Então fica até aí que vamos aqui fazer esse contexto. Ontem eu postei um vídeo falando sobre a parábola dos talentos. E no meio da reflexão surgiu um tema que eu achei importante trazer para cá com mais profundidade, porque algumas igrejas aqui no Brasil, algumas igrejas menores têm dificuldades de crescer e atrair fiéis aqui no Brasil. Então já fica por aí, já se inscreva no canal e vamos aqui debater. Veja só, quando eu falo de igrejas menores, eu estou me referindo àquelas que vieram depois da Igreja Católica Romana para o Brasil, como, por exemplo, a Igreja Ortodoxa, a Igreja Anglicana, a Igreja Veterocatólica e outras igrejas. Todas elas têm traduções riquíssimas, liturgias belíssimas e uma teologia profunda, mas, mesmo assim, enfrenta grandes desafios para crescer por aqui. Enquanto isso, a Igreja Católica Romana continua com templos lotados em praticamente todas as cidades. Aí você vai dizer, porque as outras igrejas são falsas. Alguns radicais fanáticos vão dizer isso, com certeza. E por isso que acontece. Será? A resposta começa lá atrás, na história da colonização. Quando os portugueses, lembra? Quando você vai estudar, quando os portugueses chegaram ao Brasil, a religião oficial era o catolicismo romano. E foi essa fé que eles trouxeram e expuseram como base da evangelização. Durante os séculos, o catolicismo foi a única, ou seja, o catolicismo romano foi a única expressão religiosa permitida oficialmente aqui no Brasil. Isso criou uma estrutura profundamente enraizada, onde o cristianismo passou a ser automaticamente associado à Igreja Romana. Isso é história, tá ok? As outras igrejas, portanto, as igrejas cristãs, só começaram a aparecer com mais liberdade depois da separação entre igreja e Estado, lá no final do século XVI, XIX. Mesmo assim, elas nunca tiveram o mesmo espaço, a mesma visibilidade, entende? Ou estrutura que a Igreja Católica Romana já tinha consolidado. Lembra que ela chegou em 1500, entendeu? Hoje, essas igrejas enfrentam desafios. As igrejas que eu falei depois de Roma. Desafios como tão poucos elas são divulgadas e conhecimentemente por parte da população, menos ainda reconhece isso. Menos recursos para construir seus templos ou manter atividades, suas atividades litúrgicas, digamos assim, que são diferentes, que pode parecer estranho para os fiéis da Igreja Romana, para quem está acostumado com a Igreja Romana, com o estilo romano, ou pentecostais, digamos assim. Mas isso não significa que elas sejam menos importantes. Pelo contrário, as igrejas que eu falei aqui, elas representam a diversidade e a profundidade do cristianismo no mundo.
reconhecer isso, conhecer isso, essas traduções, pode ser enriquecedora. Muito a nossa fé, pode enriquecer a nossa fé. Se você gostou desse tema, comenta aqui embaixo. E se você quiser, posso trazer um vídeo sobre as diferenças entre essas igrejas e como elas vivem a espiritualidade cristã de forma única. A gente é acostumado sobre isso. A gente é acostumado sobre o que eu falei da igreja romana, dela ter chegado aqui no ano 1500 e a gente ter só a visão romana. Mas a gente não sabe sobre a igreja ortodoxa, pouca gente sabe da igreja ortodoxa, pouca gente sabe das igrejas anglicanas, das igrejas veterocatólicas aqui no Brasil, que teve uma dificuldade imensa de crescer. Até hoje ainda tem, porque se arraizou-se a aculturação, a diversidade romana. E os fiéis vão acreditar em quem? Vão acreditar ainda, se não, você é romano, católico, aí quando você, não, eu sou veterocatólico, sou anglicano, sou tolão, os fiéis, por quê? Quase 600, mais de 600 anos que o rei Portugal, pela companhia dos jesuítas, trouxeram o catolicismo romano para o Brasil, evangelizando justamente aquele povoado que eram os indígenas, os nativos, digamos assim, que eles estavam nas suas praias. Então, evangelizaram e sim, ali foi cultivando a religião do cristianismo romano. Que também essas igrejas ortodoxas e outros que eu falei, vetero e anglicanismo, também são a mesma catolicismo no contexto do cristianismo. E que as poucas estruturas, como eu falei, são poucas. Há uma dificuldade. Quando você vai a um templo dessas igrejas, você vê a minoria de pessoas, os clérigos delas são pouco, mesmo assim não tem condições para construir um templo. Quando constrói é 1, 2, enquanto a igreja romana, com o imperialismo da chegada do Brasil, tomando posse, tomando terra e tendo toda essa oportunidade de vivenciar o seu patrimônio. Tanto que hoje você vai numa igreja romana, você vê a diferença. Os templos lindos, a igreja, muita gente, porque as pessoas acreditam naquele padre, acreditam naquele bispo, e assim por diante. Então esse é o contexto que eu gostaria de trazer para vocês. Entendeu? Estamos juntos. Deus abençoe. É isso aí.